Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia da médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 23. Caridade, Jesus em ação. Ao atingirmos a rua, ouvimos um grito de socorro. Ficamos parados, mas logo Enoque nos orientou sobre o local. Um veículo desgovernara-se e algumas pessoas se acidentaram. Um espírito acercou-se de nós e falou. O motorista, imprudente, corria adoidado e aí está o resultado da sua inabilidade. Alguns irmãos ainda se debatiam com vida junto às ferragens. 4, mesmo desencarnados, ainda continuavam junto ao corpo, pediam ajuda e logo a equipe do departamento do desencarne chegou. Nós aplicávamos passes e os médicos davam assistência. Os trevosos se aproximaram desejando apossar-se de alguns espíritos, mas as equipes de Jesus prestavam auxílio. Acerquei-me de um menino com aproximadamente 13 anos, preso às ferragens, ainda com vida. Vieram os bombeiros e o resgataram. Ninguém pode imaginar a ajuda que se presta num instante desses. Dedicados médicos espirituais fazem com que a vítima suporte o sofrimento, protegendo-a. Contudo, por mais que o menino Antero recebesse auxílio, seus ferimentos eram graves e ele não os suportou. Notei que o seu corpo físico manteve-se por muito tempo vivo, muito vivo. Pareceu-me que nele foram concentrados todos os fluidos das auras, porque era um campo energético de grande potencial. Imediatamente, o técnico espiritual foi retirando toda a energia daquele corpo, entregando-a ao chefe da equipe, grande conhecedor de fluidos magnéticos. Depois de socorrido, o nosso grupo foi escolhido para levar alguns deles a um centro espírita. O Dr. Cassim juntou-se a nós e assim buscamos uma casa para os primeiros socorros aos desencarnados, de onde seriam levados para as casas transitórias. Fomos muito bem recebidos pelo dirigente espiritual do centro e logo encaminhados ao grupo. Acostumados com grupos que prestam auxílio aos desencarnados, estranhamos quando foi dado início ao trabalho. Bastava o Dr. Cassim ligar o doente ao médium, este gritava, retorcia-se, procedendo como se estivesse recebendo um terrível obsessor, enquanto nós estávamos ali, buscando no médium somente a energia necessária para os espíritos recém-desencarnados. O procedimento daquele grupo, porém, nos deixou muito tristes. Aqueles médiuns diziam receber até 6 espíritos, mas não davam assistência aos doentes que ali trouxéramos. Assim, o atendimento foi desastroso, levando o Dr. Cassim a indagar do dirigente espiritual. Por que eles procedem assim? Simplesmente porque nesta casa todos os médiuns têm a obrigação de receber espíritos. O dirigente não concebe uma ajuda espiritual sem incorporação. O Dr. Cassim retrucou, mas não se pode, de maneira alguma, condicionar o médium à incorporação. Notamos que neste grupo todos são médiuns conscientes e muitos estão colocando para fora o desequilíbrio do próprio espírito. Sabemos disso e peço ao irmão que nos perdoe. Achamos que, mesmo indisciplinados os médiuns, os espíritos podem ser assistidos. De que maneira, meu amigo?
Todas as vezes que tentamos colocar o doente junto a um médium, este grita e se retorce, assustando o doente, que não esqueçamos, é um recém-desencarnado, portanto amedrontado com a morte. Nós não sabíamos o que fazer quando vimos Enoque falar algo com o Dr. Cassim e este se despedir do mentor espiritual daquele grupo sem conhecimentos doutrinários. Quando saímos daquela sala, respirei fundo. Senti pena de certos médiuns que servem de trampolim para alguns espíritos vaidosos que se agregam aos centros espíritas e brincam com a ingenuidade do próximo. E assim, buscamos outro centro espírita, onde chegamos a um grupo muito conhecido nosso. Em todos os meus livros, foi nesse grupo que sempre encontramos médiuns humildes e dirigentes com conhecimento doutrinário baseados na obra kardeciana. Quando lá chegamos, desejei abraçar cada médium pelo muito que eles auxiliam os socorristas. Depois dos estudos teóricos, iniciamos o trabalho prático com cada médium em total silêncio, com as mãos sobre a mesa. Foram feitas as ligações dos aparelhos e cada irmão, trabalhador humilde de Jesus, representou ali uma usina energética, dando àqueles doentes uma nova vida. O silêncio era total, ninguém se mexia. O dirigente, passando por trás de cada médium, pedia uma pequena prece. Enquanto isso, os enfermeiros de Jesus prestavam os primeiros socorros ao grupo de desencarnados. O garoto foi tratado com imensa ternura por uma irmã que, mesmo não possuindo vidência, sentia que estava sendo útil, pois trabalhava com disciplina e amor. Presenciamos as vibrações influírem sobre os médiuns, da mesma forma que os médiuns influíam sobre a corrente. A corrente magnética exercia poder sobre o médium, aumentando a força magnética da mediunidade. Se na mesa mediúnica todos estivessem convictos da força que possuem, aumentaria a corrente magnética da mesa. E espíritos e encarnados seriam beneficiados. Porém, para esses trabalhos, não pode a mesa ter um único elemento disperso, alheio à tarefa. E torno a falar daqui, que os diretores de uma casa espírita criem grupos somente com médiuns que, como dizem, nada recebem. Eles são respeitadíssimos pelas equipes de socorro. Não esqueçamos que num grupo bem dirigido, os médiuns são verdadeiros condensadores que formam o campo eletromagnético. Imaginem vários médiuns reunidos, formam um gerador de real potência. É louvável o médium que possui energia suficiente para formar uma corrente poderosíssima que lhe dá condição de captar os pensamentos dos espíritos. Mas a maioria dos médiuns não possui essa carga energética dos seus corpos. Porém, precisamos elucidar os dirigentes de grupos e os médiuns que, mesmo sem incorporar, pode um espírito aproximar-se dele e receber as energias de que necessita. Não é porque se manifestou que ali não esteve. Esses grupos, chamados pela espiritualidade maior de a mediunidade do futuro, são respeitados por todos os trabalhadores do Senhor. Sentimos não os ter ainda descoberto o meio espírita, quando são por demais necessários nesta época em que os desencarnes são tão violentos. O grupo, em total silêncio, ouviu a prece do Dr. Cassim, transmitida pelo dirigente encarnado. Os doentes foram levados para o pronto-socorro da casa espírita
para serem transportados mais tarde para as casas transitórias. Íamos saindo quando Paulo, um dos trabalhadores da casa, nos comunicou: Luiz Sérgio, sabe que este grupo vai acabar? A diretoria não aceita um grupo que não incorpore espíritos. O que, Paulo? Você está brincando? Não, meu amigo, infelizmente não estou. Este grupo está transformado em grupo de desobsessão. Os dirigentes não acreditam mais nele. E se a gente falar com o dirigente espiritual da casa? Enoque interferiu para dizer: não, Sérgio, não vamos fazer isso. Os encarnados precisam conscientizar-se de que a caridade é Jesus em ação. Todos aqueles que não tiverem caridade sentirão o ranger dos dentes. Ai daqueles que brincarem com o Espírito Santo, disse Jesus. Mas, Enoque, não se faz isso com um dirigente que sempre respeitou seus médiuns e os espíritos. Irmão, o tempo se encarregará de provar com quem está a verdade. Desculpe, mas até lá muitas injustiças serão cometidas. Se esta porta se fechar para as equipes socorristas, outras serão abertas, completou Sadu. Os doentes terão sempre a ajuda do maior dos médiuns, Jesus. Mas o dirigente terá de sair da casa. Não se preocupe, logo aparecerá um grupo, um verdadeiro grupo. Ele jamais deixará os seus médiuns sem o esclarecimento da real mediunidade. É um trabalhador como todos nós. E sempre foi estudioso e amigo leal dos espíritos desencarnados. Tratando-nos com respeito, portanto, juntos ficaremos, porque lhes somos gratos. Confesso que uma lágrima molhou meu rosto. Até quando, Senhor, o homem vai ser injusto?